Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de leitura bíblica anual. Bom dia, Márcia, bom dia a todos, no nome de Jesus. Peço a sua gentileza que compartilhe aí, clique no aviãozinho e envie para o maior número de pessoas que você puder, compartilhando e estendendo esta live aos demais irmãos. Bom dia, meu querido Éder. Deixa eu compartilhar aqui também. Minha voz ainda está um pouco rouca do culto de ontem. Foi uma bênção para a glória do nome de Jesus. Mas estou aqui me recuperando. Mas isso não vai nos impedir, na verdade, de estar na live, fazer a live no nome de Jesus. Clique aí, envia bom dia, meu querido. Deixa eu compartilhar aqui também nos grupos. Tem sido um tempo poderoso para a glória do nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre um tempo poderoso. 61 dias, 2 de março. Ontem nós não conseguimos fazer a live devido à correria aí do domingo, não é verdade? Domingo corrido, culto, família, igreja, né? Mas vamos estar aqui hoje. Eu vou fazer aqui um resumo aqui desses 2 dias, tá bom? Tá bom. Arthur, filho, ajuda o papai. Pega uma xícara com água pro papai ali, por favor. Água do filho, tá bom? Deixa eu só acender aqui. Isso, melhorou. Então vamos lá. Hoje a nossa leitura, claro, é do capítulo 9 ao capítulo 12 de 1 Samuel, mas eu quero só fazer um resumo com vocês, tá bom? Do capítulo 5 ao capítulo 8, que foi a leitura de ontem, que nós não lemos, tá bem? Nós não lemos ontem. Então eu quero aqui fazer essa leitura com vocês. Obrigado, filho. Bom dia. Desde já peço perdão pela minha voz, espero que todos estejam me ouvindo bem. Ontem eu dei uma gastada. Estávamos num culto de ceia do Senhor. É um tempo poderoso, um tempo onde nós nos debruçamos em Deus, um tempo poderoso, um culto poderoso, uma palavra poderosa. Bom dia, meu querido. Esqueci a Yoshimitsu Yoshi. Esqueci seu nome, meu querido, só lembro do seu sobrenome. Que bênção, meu querido irmão lá da Igreja Família Viva, ali com os pastores de Elias. Bom ter você aqui, viu? Bom dia, bom dia. Vamos lá, o tempo não espera, hoje nós temos que fazer essa divisão aqui, rapidinho, esse resumo, né? Desses 2 dias. Então vamos lá. Primeiro que 1 Samuel capítulo 5, ele vai nos falar aí do momento que a arca, né? A arca sai, Marcos, meu querido irmão Marcos, nós vamos falar. Obrigado, Marcos, obrigado. Agora eu vou gravar, tá? Nosso irmão Marcos, nossa, que bênção. Ó, tô marcando para ir aí em Jaguariúna, Olambra aí, passar uns dias aí. Eu vou dar uma passada aí na sua casa para tomar um café, viu? Bater um papo com você. Será um tempo precioso, eu acredito nisso. Então, voltando aqui à leitura, nós vamos ver aqui no capítulo 5, nós vamos ver aí aonde, no capítulo 4 anteriormente, onde os filhos de Eli perdem a Arca da Aliança para os filisteus, né?
perdem, onde acontece também a morte dos filhos de Eli e de Eli, no capítulo 4 de 1 Samuel. E aqui no capítulo 5 nós vamos ver o que acontece com a Arca da Aliança nas mãos dos filisteus. Então, não acontece coisa boa não, né? A Arca da Aliança tem uma representatividade muito poderosa mesmo. E há um confronto entre o Deus de Israel e os deuses dos filisteus, né? E ali a Arca da Aliança representando o Deus de Israel, o poder do Deus de Israel, envergonha, né, o Deus Dagon, envergonha o Deus Dagon, derrubando a estátua, jogando-a no chão, e isso tem um simbolismo poderoso para os nossos dias, né, para o nosso Deus, né? Muitas vezes nós ficamos achando que o nosso Deus precisa de defesa, né? Nós não podemos confundir a defesa da fé, que é a apologética, né? O estudo da defesa da fé, com a defesa do nosso Deus, irmãos. Escute, o nosso Deus, ele não precisa de defesa, né? Nosso Deus é poderoso. Todos os homens que escandalizaram ou tentaram escandalizar a Deus foram envergonhados, né? Porque ninguém pode escarnecer do nosso Deus. Ele é soberano e ele é poderoso. E aqui na Arca da Aliança, ó, minha mamãe Lucília aí com a gente. Bom dia, mãe, bênção. Bom dia, graça e paz, viu? Maravilha ter a senhora aqui nesta manhã. Então, aqui na Arca da Aliança, no capítulo 5, nós vamos ver Deus demonstrar este poder concernente ao povo filisteu, envergonhando ao Deus Dagon, primeiramente derrubando a estátua do Deus Dagon, depois, numa segunda experiência, derrubando não apenas derrubando a estátua, mas em um segundo momento, quebrando, né, destruindo as mãos e quebrando a cabeça, né, desta estátua do Deus Dagon, e trazendo né, uma peste, trazendo uma situação contra o povo filisteus, provocando tumores nos filisteus, aí referente à Arca da Aliança, né? Que para o povo de Israel, olha só que interessante, irmãos, a Arca da Aliança para o povo de Israel era a bênção de Deus, era a presença de Deus, mas a Arca da Aliança para os filisteus era a maldição na mão deles, né? Então olha só, a presença de Deus, para quem não entende, pode se tornar maldição, né? De acordo com o texto que estamos lendo de 1 Samuel, né? Então foi exatamente isso que acontece. E aí, no capítulo 6, os filisteus decidem devolver a Arca da Aliança. Eles falam, não, nós não podemos ficar com algo simbólico que representa o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E aí eles devolvem a arca, ainda permanece com ele 7 meses, onde eles são atingidos ferozmente por úlceras e pragas ali sobre o povo dos filisteus, e eles logo falam, não, olha o que a presença de Deus, o que Deus de Israel fez com os egípcios, então nós precisamos devolver. Como devolver? E ali eles decidem fazer algo simbólico, colocam a Arca da Aliança em uma carruagem, né? Em uma carruagem, coloca sobre uma carroça, né? Colocam ali sobre animais, sobre os gados, né? A vaca em si, e devolvem essa Arca da Aliança, né? Dando também ali como ato simbólico, né, objetos aí fundidos de ouro, né, com úlceras de ouro e ratos, simbolizando ali os reis filisteus, o governo filisteu. Mas
Resumidamente, eles não conseguem administrar a arca de Deus e devolvem. E isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso porque quem não sabe, né? E isso quem não sabe o que é a presença de Deus, né? A bênção que é a presença de Deus, o poder que é a presença de Deus, porque a arca da aliança representava a presença de Deus, se torna maldição, né? Algo que abençoava, algo que dava vitória às batalhas do povo hebreu, aos israelitas, não puderam abençoar, o povo filisteu, né? E logo eles devolvem a arca com esse simbolismo, né? 5 tumores de ouro foi enviado nessa carruagem, essa carroça com a arca da aliança. E também foram feitos também, além dos 5 tumores, foram também feitos 5 ratos ali, simbolizando, né, as autoridades de Israel, que era, né, Esdom, Gaza, Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom, né? Foram 5 reis, as 5 cidades, né, que passou a Arca da Aliança. Então, capítulo 6, versículo 18, os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes, como testemunho do que aconteceu ali. E aí a arca é levada para Kiriat Jearim e cai ali na mão da tribo, de uma das tribos, né? Capítulo 7, versículo 1 vai dizer o seguinte: então o homem de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor, eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eliezer para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, em torno de 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava e esperava alguma ação do Senhor, irmãos. Agora interessante, preste bem atenção, né? A arca sai de Israel, vai para os filisteus, ficam 7 meses com o povo filisteu, a arca dá ruim na mão dos filisteus, trazem pestilência, tumores e enfermidades. Os filisteus mandam a arca para Kiriat Jearim nas mãos dos levitas. Aqui essa família de Abinadab era uma família de levitas, irmãos. Mas interessante que a Bíblia vai dizer que a arca permanece ali na mão dos levitas de Abinadab. Abinadab levanta o seu filho como sacerdote, né? Consagra seu filho como sacerdote da arca. Mas mesmo na mão deste povo, eles esperavam 20 anos esperando alguma ação do Senhor, e o Senhor não se manifestou para essa família. O Senhor não se manifestou para Abinadab, o Senhor não se manifestou para o seu filho. E aí, no versículo 3 do capítulo 7, Deus usa de uma certa forma Samuel, e Samuel diz assim, ó: então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote, voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Né? Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente o Senhor. Então Samuel lhe disse: reúna todo Israel em Mispa e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço, derramaram diante do Senhor, também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor.
Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. E aqui eu quero ainda aqui trabalhar algo extremamente importante. Irmãos, a gente vai ver, olha só que terrível, né? A gente vai ver que o povo tinha a presença, mas não tinha a bênção do Senhor. Tinha a presença, mas não tinha o aval de Deus. Tinha a presença, mas não tinha o direcionamento de Deus. Tinha a presença, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, mas não tinha as orientações de Deus. Então isso fala muito para nós, né? O ano passado a nossa igreja viveu o ano da presença, né? Foi o nosso segundo ano vivendo, né? O nosso segundo ano, 2025 foi o nosso segundo ano profético da nossa igreja. O primeiro ano foi o ano das portas abertas, o segundo foi o ano da presença, e nós trabalhamos muito esse texto de Samuel, né? Recebendo a Arca da Aliança, onde Deus manifestaria a sua presença. E nós ficamos assim, sabe, trabalhamos muito esse texto porque é possível, irmãos. Escuta, é possível ter a presença de Deus e não ter as manifestações dele. É possível dizer que fazemos parte de um clã, fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma comunidade, frequentamos os cultos, frequentamos reuniões de oração, frequentamos reuniões, cultos poderosos, e ainda assim não ter o aval de Deus, não ter a resposta de Deus. Nós vamos ver isso acontecer na família de Abimeleque, Abinadab, como nós ouvimos aqui. Abinadab estava ali, a arca estava na casa de Abinadab, né, tendo ali o seu filho como sacerdote ali, servindo a Arca da Aliança, talvez trazendo sacrifícios, e nada acontecia. Samuel aparece para orientar o povo, mas a Arca da Aliança não estava com Samuel, estava na casa de Abinadab e Kiriat Jearim, não tinha ainda vindo para os israelitas, estava na casa de um dos levitas, mas ainda não tinha adentrado a Israel. Mas nada mudou, irmãos, nada mudou a realidade, a presença. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença, não mudou a realidade do povo de Israel, não mudou a realidade dos levitas, não trouxe bênção, não trouxe manifestação, não trouxe direção. Olha só que algo confuso, algo assim terrível para os nossos dias. E quantas pessoas estão na presença de Deus? Quantas pessoas estão na igreja, estão na presença de Deus, estão adorando ao Senhor, estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão saindo da igreja confusos, sem direção, sem aval e sem a bênção de Deus. Porque Deus não está ali? Não é isso. Porque Deus não se manifestou, não é isso, porque a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança era de fato, né, o simbolismo da presença de Deus, aonde Deus descia, né? A Bíblia vai falar que, e nós já lemos isso, que a presença do Senhor descia sobre a presença da tampa ali da Arca da Aliança, onde estavam os dois querubins. O Senhor descia sobre ela e o Senhor falava, o Senhor se manifestava. Mas esta arca fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Nada acontece, irmãos. Meu Deus, isso aqui traz uma ilustração poderosa para a nossa vida, e que a gente precisa entender o que é que está acontecendo conosco. Se nós estamos cultuando, se nós estamos adorando ao Senhor, se nós estamos frequentando os cultos e não estiver acontecendo nada acontecendo, nenhum direcionamento, eu vou para o culto e volto para casa do mesmo jeito, eu preciso entender que isso não pode ser normal. Está acontecendo alguma coisa e nós não estamos percebendo. Deus sempre está pronto a nos direcionar, Deus está pronto a manifestar a sua presença, Deus está pronto a nos tocar, e se nós de fato temos a presença, algo precisa acontecer, irmãos.
Algo precisa acontecer. Nós precisamos estar ciente da movimentação de Deus. E aqui, falar da presença, falando da arca, o texto dá uma pausa. O texto dá uma pausa. Por que o texto dá uma pausa? Porque o povo não queria a presença. O povo não queria mais a Arca da Aliança. O povo um pouco se importava com a Arca da Aliança, ao ponto do povo ir lá, e eu estava, irmãos, ontem ministrando exatamente isso, né? Embora não citei o texto de 1 Samuel, estava no texto de Deuteronômio, capítulo 7, mas aquilo que Deus não queria para a nação era o que a nação queria. A nação de Israel queria sempre o oposto de Deus. Deus não queria que a nação de Israel vivesse como os outros povos. O povo de Israel, a nação de Israel, era uma nação teocrática. Era uma nação teocrática, mas o povo de Israel buscava uma nação de monarquia. Eles queriam um rei. E aqui em 1 Samuel capítulo 8, essa nação pede isso, irmãos. Essa nação pede isso, olha lá, né? Deus estava ali agindo ainda na vida de Samuel como juiz, como direcionador na nação. Por quê? Porque a nação até o capítulo 7 era uma nação teocrática, onde Deus era o rei, Deus era que dominava, era Deus que governava a nação, era Deus que direcionava. Quando Deus travava as guerras de Israel, Israel não perdia, não havia baixa, irmãos. Olha que tremendo. Mas agora no capítulo 8, o povo esquece da arca, o povo esquece da presença de Deus e a nação de Israel pede rei. Olha lá, capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abiás, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, assentavam suborno e pervertiam a justiça. Olha que terrível, meu. Filhos do sacerdote Samuel. Triste isso. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações ou com todas as outras nações. Olha lá, Israel querendo ser, irmãos, Israel querendo ser como as outras nações. E Deus não chamou Israel para ser como as outras nações. E aqui fica o ensinamento para nós. Deus não nos chamou, Deus não nos chamou para ser como as outras nações, como os outros povos, como as outras religiões. Deus não nos chamou para isso. Tá? Deus não nos chamou. Versículo 6 do capítulo 8 vai dizer: Samuel não gostou de que lhe tivesse pedido um rei e buscou orientação ao Senhor. Versículo 7. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que eles rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Olha, irmãos, que terrível. Olha que terrível, Deus falando a Samuel de que não era a eles, não era aos profetas, não era aos juízes que o povo de Israel estava rejeitando, mas o povo de Israel estava rejeitando a Deus. Como rejeitar a Deus? Como substituir a Deus, irmãos? Senhor da glória. Que palavra pesada, não? Como rejeitar a Deus. E aí Deus vai continuar falando com
Samuel aqui, versículo 8 do capítulo 8: desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como os reis os governará. Irmãos, Israel aqui cometeu talvez o maior erro que eles poderiam ter cometido. Israel comete o maior erro porque Deus sabia, e escute, preste atenção, até os dias atuais, irmãos, até os dias atuais, nós sofremos pela escolha do povo de Israel. Porque hoje o saquear da nação, que hoje as autoridades, o governo, os presidentes fazem, é fruto da escolha de um povo. É fruto da escolha de um povo. O povo escolheu rei ao invés do próprio Deus. O povo escolheu sair, deixar de ser um povo teocrático para se tornar uma monarquia onde o povo seria liderado por homens. E uma nação liderada por homens corre o risco deste homem ser ou não de Deus. Corre o risco de ser homens inspirados, escolhidos, separados, tementes ou não a Deus. E até hoje, nós sofremos com essa questão. Nós sofremos com essa questão. Terrível, sim ou não? Terrível, não é verdade? Meu Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10, vamos dar continuidade, vai dizer assim: então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Disse ele, este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, como seus cavaleiros, e fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães dos seus exércitos, obrigará outros a arar o seu campo e fazer colheita, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para eles. Tomará de vocês o melhor do seu campo, vinhedos, olivais, e dará aos seus servos, aos servos deles. Tomará 1/10 de sua colheita e cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará os seus escravos e escravas e o melhor do gado e do jumento para uso próprio. Exigirá 1/10 de seu rebanho e você se tornará escravo dele. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que a corrupção que hoje se instala sobre muitos governos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, não interessa. A corrupção instalada numa política está descrita neste livro. Que aquilo que era para ser do povo se tornaram de autoridades. Aquilo que era de melhor para ser do povo, pelo povo ter escolhido homens ao invés de Deus, Deus coloca essa sentença: eles tirarão o que há de melhor. É por isso que a nação sofre. É por isso que homens e mulheres sofrem na mão de reis, na mão de governadores, na mão de príncipes, na mão de presidentes, prefeitos. Não importa a sua nomenclatura, mas porque a humanidade, o ser humano, o povo hebreu, o povo de Israel, escolheram homens ao invés de permanecer em Deus. Terrível isso ou não? E até hoje
acredito eu que nós pagamos o preço por isso. E aqui, no capítulo 9, aparece esse primeiro rei, o primeiro rei constituído, a primeira monarquia entre os israelitas. E este rei foi escolhido por Deus, não foi o povo que escolheu, foi escolhido por Deus. E este rei foi Saul. Saul era da tribo de Benjamim, foi uma escolha de Deus. Não foi, irmãos, uma má escolha, foi uma boa escolha. O grande problema é que Saul se perde no meio do caminho. Saul se perde, Saul contamina o seu coração, a soberba, a prepotência, a arrogância alcança o coração de Saul e Saul se perde sendo um homem escolhido por Deus. Este homem é escolhido de uma maneira sobrenatural mesmo. Ele foi escolhido pelo profeta Samuel, mas essa escolha do profeta Samuel não foi ele, mas o próprio Deus disse a ele quem ele deveria escolher. Ele escolhe este homem Samuel, esse homem chamado Saul, e Saul recebe orientação, trava a primeira guerra para o povo de Israel. Aqui no capítulo 10, Saul ele é ungido rei por Samuel. Samuel unge um dos menores, a tribo de Benjamim era a menor tribo entre as tribos de Israel, e ali, o Espírito do Senhor se apodera de Saul. Saul profetiza, Saul é escolhido, Saul é proclamado rei de Israel, e aqui Saul ele derrota os inimigos de Israel, derrota os amonitas, ele derrota os amonitas, ele é inspirado. Olha lá, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu, pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou o mensageiro para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusarem a seguir a Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo. Então o povo seguiu a Saul, e Saul liderou ali a guerra contra os amonitas, vence a sua primeira batalha e foi poderoso. E aqui no capítulo 12 nós vamos ver o discurso de despedida de Samuel, e o Senhor fala de como esse rei ia liderar, traz a alusão, irmãos, de como Deus levantou, Deus levantou juízes. Deus vai dar ênfase nos juízes, vai falar de Gideão, Bedã, Jefter e Samuel como grandes juízes para Israel, mas Israel escolhe rei. Mas esse reinado é falível. O povo na mão de um homem, irmãos, é falível. O povo precisa permanecer na mão de Deus, precisa permanecer na mão do Deus Todo-Poderoso. Mas Saul foi um homem escolhido por Deus, E aqui eu quero encerrar, Eu quero gastar, antes de encerrar, ainda nós temos tempo, mas eu quero, antes de encerrar, ficar aqui neste ponto, Saul foi um homem escolhido por Deus. Saul foi um homem inspirado por Deus, foi um homem que foi usado por Deus, separado para ser um grande rei, para batalhar vitórias vitoriosas. Mas todo homem escolhido por Deus, ele pode se perder. Ele pode se perder. Não é porque nós fomos escolhidos, não é porque nós profetizamos, não é porque houve sinais de Deus. Se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não entender o nosso lugar, irmãos queridos que estão aqui comigo nesta manhã, todos nós precisamos entender o nosso lugar em Deus.
se você quer ser vitorioso, se você quer permanecer no lugar de bênção, de paz, de sucesso em Deus, entenda quem você é. Entenda quem você é. Entenda o porquê que Deus te escolheu e para que Deus te escolheu. Não assuma um lugar que Deus não te colocou. Não assuma, escute no nome de Jesus, escute o nome de Jesus. Esteja satisfeito na posição, na ordenação e no chamado que Deus te colocou, que Deus te deu. Nós vamos ver, talvez amanhã ou dias à frente, como é triste o que acontece com Saul, porque ele não esteve satisfeito. Ele não foi satisfeito com o chamado, ele não foi satisfeito com a posição que Deus lhe tinha lhe dado. Esteja satisfeito. Se Saul tivesse satisfeito com o chamado, com o nível que Deus havia lhe dado, talvez ele tivesse ficado como rei de Israel durante muitos anos e teria terminado o seu reinado com muito sucesso. Mas não é isso que acontece. Eu não vou entrar com o que acontece com Saul, porque isso talvez é a palavra de amanhã. Mas eu quero deixar aqui esta visão, sabe? Tome cuidado. Se você foi alguém separado por Deus, esteja satisfeito com isso. Se você profetizou, se você recebeu o dom, se Deus deu ênfase no seu chamado, não se perca, esteja satisfeito por isso que Deus já está fazendo. Porque Saul foi escolhido, Saul foi separado, Saul foi visto por Deus, foi nomeado pelo próprio Deus. Deus usa Samuel para separar, para nomeá-lo como rei de Israel. Rei de Israel. Mas fique neste lugar. Não queira entrar em lugar que Deus não te mandou, não queira fazer o que Deus não te mandou, não queira desejar lugar que Deus não te mandou, não queira desobedecer a Deus porque não, eu sou rei, eu posso tudo, você não pode tudo. Eu sou pastor, eu posso tudo, você não pode tudo. Eu sou líder, eu posso tudo, você não pode tudo. Eu sou crente, eu tenho um chamado de Deus, eu fui escolhido por Deus, eu posso tudo. Você não pode tudo, você apenas foi separado. Isso significa que você deve viver diferente. Ponto final. Aleluia. Você só deve ser diferente. Você tem que corresponder à proposta de Deus. Se Saul, queridos irmãos, se Saul, como rei de Israel, tivesse apenas correspondido à proposta de Deus, este homem teria tido um reinado de muito sucesso. Ele teve um sucesso parcial, ele teve vitórias poderosas, porque Deus dá a vitória a Saul acima dos amonitas, ele dá a vitória sobre o rei de Naás, né? Reis dos Amons. Ele dá a vitória, ele usa Saul para fazer algumas coisas. Então fique neste lugar, eu vou parar aqui, eu quero imprimir isso em você, fique no lugar onde Deus, e quando eu estou falando não é um lugar físico, tá bom? Eu estou falando de um lugar espiritual, eu estou falando da proposta que Deus estabeleceu. Eu como pastor de uma igreja, eu tenho trabalhado muito uma visão ministerial, uma visão eclesiástica solidificada. Sabe em que sentido, irmãos? Se Deus te chamou como diácono, fique como diácono. Se Deus tiver que elevar você nessa posição, ele vai te elevar, mas se Deus não quiser te elevar, esteja satisfeito como diácono.
Se Deus te chamou como presbítero e Ele não te chamou como pastor, Ele te chamou como presbítero, seja presbítero, um ótimo presbítero, correspondendo ao presbitério, sendo uma bênção como presbítero, orando pelos enfermos, ungindo os enfermos, servindo aos diáconos, servindo aos órfãos e às viúvas, cuidando mesmo, sendo um grande auxiliar pastoral. Mas esteja satisfeito neste lugar. Se Deus te chamou apenas para presbítero, bispo, eu posso me tornar pastor? Claro que pode, mas faça o melhor como presbítero. Não queira galgar um lugar maior se Deus ainda não o chamou. Há tanta gente desejando lugares maiores, mas nem está cumprindo aquilo que Deus o chamou. Não está nem correspondendo àquilo que Deus o chamou. Não faz com excelência nem aquilo que Deus o chamou. Se você é diácono, seja um diácono com excelência. Se você é presbítero, seja um presbítero com excelência. Corresponda à proposta. Não trate com pequenez o seu ministério. Não, eu sou apenas um diácono. Não, eu sou apenas um presbítero. Não trate assim. Trate com excelência. Para que o seu ministério seja sólido e duradouro, seja abençoado. Se você é um pastor, faça com muita excelência. Não galgue, eu quero galgar o episcopado, eu quero ser bispo. Não, irmãos, eu nunca houve, né? Hoje eu carrego, né, essa posição eclesiástica, mas nunca houve um desejo do meu coração de, eu quero ser bispo, eu quero isso. Eu nunca, nem no pastor, nem no pastoreio houve essa, eu quero ser pastor. Não, eu tinha era muito medo, eu tinha era muito receio, mas eu apenas fui correspondendo o chamado, eu fui correspondendo a proposta, eu fui correspondendo o aprofundar de Deus. Eu apenas fui fazendo isso, mas nunca houve um desejo desses status, né? Nunca coloquei, né, os cargos eclesiásticos da igreja, das escrituras sagradas, da Bíblia como status, né? Como se o pastoreio fosse um status, o presbítero como status, o bispo, o episcopado como status. Nada, nunca tratei, né, nada disso como status, como posição, né? Agora como bispo eu estou acima dos pastores, nada disso. Vocês sabem o que é o bispo? Eu quero perguntar nesta manhã, você que está me ouvindo nesta manhã, você sabe o que é o bispo? A gente está falando aqui de rei como Saul, que governou de autoridade, tinha autoridade para governar a nação de Israel, para dar destino, para travar as batalhas, para dar destino a Israel. E aí eu quero tratar neste lugar de líder, de posição que Deus dá a homens. Vocês sabem o que é o bispo, o que é o episcopado? Você sabe o que é isso, irmãos? Porque às vezes as pessoas querem galgar lugares que eles nem sabem, eles estão achando que é apenas posição, é uma cadeira que se senta. Não é isso, irmãos. Não é uma cadeira, o diaconato não é uma cadeira, o presbítero não é uma cadeira, o pastor não é uma cadeira que se ocupa um lugar de destaque, um lugar de fama. Não é nada disso. Todas as nomenclaturas eclesiásticas, irmãos, é um lugar de serviço, de servidão, é um lugar de servo para com o reino de Deus. Deus está chamando você para servir pessoas. Não é para as pessoas te servirem. Não é. Aquele que está achando que não, eu vou ser pastor agora, eu vou ter uma igreja que me serve. Você está enganado, meu querido. Porque a Bíblia vai falar que Deus dá
pastores à igreja, e não as ovelhas, e não ovelhas a pastores. É o inverso. Hoje o povo está tão equivocado, é tão débil teologicamente falando, que os pastores estão querendo assumir uma posição que Deus nunca os chamou. Parece que estão vivendo a síndrome de Saul. Sabe, pastores, líderes querendo assumir posição que Deus nunca o colocou. Porque Deus não dá ovelha para pastores. A Bíblia vai dizer que Deus dá pastores a ovelhas. Aonde tem ovelhas, aonde tem necessidade, Deus coloca ali os seus pastores. E isso significa que se você quer ser pastor, você tem o chamado para servir, não é para ser servido. Não é para ser visto, é para servir a ovelha. É para estar a serviço da ovelha, é para alimentar a ovelha, é para cuidar da ovelha, é para proteger a ovelha. Então você quer esse chamado? Ele é digno. Você quer esse chamado? Você almeja esse chamado? Mas cuidado, porque não é um posicionamento de destaque. Não é um posicionamento para estar acima de todo mundo. Não, agora o bispo Rodrigo ele está acima de todos os pastores, de toda a igreja, de todo... Não. Não é isso, querido. Saul cai nessa armadilha. Saul cai nessa armadilha. Se Saul tivesse ficado, irmãos, com a proposta que Deus... Se ele tivesse ficado, olha, deixa eu mostrar qual era o lugar. Qual era o lugar que Deus tinha para Saul? Olha o lugar que Deus tinha para Saul, olha só. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou... Não, antes, não é isso aqui não, deixa eu ver antes, desculpa irmãos, é antes. Deixa eu olhar aqui. Isso aqui, ó, 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, tá acompanhando comigo aí? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim, era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Decorati e filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu nome era Saul, era jovem, mais atraente de todo Israel, era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam e ele disse a Saul: levem um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e os servos percorreram toda a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, a região de Salim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim chegaram à região de Zuf e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa, não quero que o meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. E aqui vai o encontro, deixa eu correr aqui para a gente conseguir. Isso aqui, obrigado. Achei. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 11. Quando subiu as colinas para chegarem à cidade, encontraram alguns jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: o vidente está aqui hoje? Eles responderam: sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tente encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não
O povo não começara a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade. Quando entravam pelos portões, Samuel vinha em direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito, olha lá, o Senhor tinha dito no dia anterior. Deus não fala com Samuel naquele momento, Deus falou com Samuel antes. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel, e ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse, quando Samuel viu Saul, né? Então não foi apenas o olhar de Samuel para com a vida de Saul, mas o próprio Deus. Olha lá, quando Samuel viu Saul, versículo 17 do capítulo 9, o Senhor disse: este é o homem a quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer aonde fica a casa do vidente? E eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba adiante de mim até o lugar de adoração, ali comeremos junto, e pela manhã eu lhes direi o que você quer saber, e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que a esperança de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu, olha, se Saul, irmãos, presta atenção, eu li até aqui para falar sobre isso. Se Saul tivesse permanecido neste lugar, do capítulo 9, versículo 21, talvez o seu destino teria sido diferente. Olha lá, quando Samuel disse para Saul quem ele seria, o que Deus tinha preparado para ele, olha só o que ele responde. Saul respondeu: mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel da minha família e a mais insignificante de toda a família desta tribo, porque o Senhor fala comigo desta maneira. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, a cerca de 30 pessoas. Em seguida Samuel pediu o cozimento: traga um pedaço de carne, separa para convidá-lo de honra, né? Se Saul tivesse permanecido nesse lugar de humildade, nesse lugar de humilhação que ele declara ao Samuel a ser menor, irmãos, eu sou menor, eu sou pequeno, como que alguém da tribo de Benjamim poderia ser líder, poderia ser rei de Israel? Se ele tivesse permanecido neste lugar, irmãos, talvez o destino de Saul teria sido diferente. De Saul teria sido diferente. Se ele tivesse permanecido aqui. Por isso, irmãos, que eu ensino, eu gosto de ensinar sobre isso. Eu nunca me esqueço quem eu sou. E quando eu digo quem eu não estou falando do bispo que eu sou. Eu não estou falando do pastor que eu sou. Eu estou falando de quem eu sou para Deus. Eu nunca esqueço de quem eu sou. Eu sou pecador. Eu sou homem falível e que dependo da graça, da bondade e do favor de Deus. Eu estou neste lugar de dependência. E tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer é puramente graça e bondade de Deus. E todas as vezes que acontecem coisas extraordinárias, não importa qual nível que Deus está manifestando, eu procuro atribuir tudo ao Senhor, sem usurpar o lugar de Deus, sem usurpar o lugar que Ele me chamou. Eu entendendo quem eu sou, eu tenho um chamado, eu tenho uma proposta de Deus.
mas tudo está acontecendo não por causa do meu chamado, não por causa da minha posição, não por causa de quem eu sou, mas tudo está acontecendo por causa dele. É por causa dele, os direcionamentos, os ensinamentos, as palavras, as revelações, tudo que está acontecendo é por causa do nosso Deus e não por causa do bispo Rodrigo. Não, é que o bispo, o pastor Rodrigo, ele é um homem sábio. Que isso, irmãos? Coitado de mim, aonde estaria a minha sabedoria se não fosse o Senhor? Aonde estaria a minha teologia se não fosse o Senhor? Aonde estariam os meus conceitos se não fosse o Senhor? Aonde estaria todas as habilidades humanas, todo o conhecimento humano se não fosse o Senhor? Eu atropelaria assim como Saul. Eu atropelaria assim como tantos outros homens. Por isso que eu decido no nome de Jesus. Falo isso aqui sem jogar confete, falo com muita humildade e com muito tremor e temor diante de Deus. Eu procuro saber o meu lugar. O meu lugar não é uma cadeira. O meu lugar não é porque agora eu virei pastores dos pastores, eu virei o bispo dos bispos, agora o bispo... Não. Eu sei o meu lugar. E eu quero permanecer neste lugar. Como disse João Batista, o importante é que a cada dia ele cresça e eu diminua. Se você quer saber o seu lugar, se você quer ser bem-sucedido, nunca esqueça do seu lugar. Nunca queira sentar no trono que não te pertence. Nunca queira ocupar a autoridade que não é sua, é de Deus. Você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado porque você está exercendo a autoridade de alguém. Escuta, irmãos, deixa eu compartilhar algo aqui muito poderoso. Eu sempre tive noção. Eu vou deixar para outro dia. Eu não vou falar hoje não, vou deixar em segredo. Meu Deus, eu vou deixar em segredo e outro dia eu partilho isso. Mas eu sempre tive noção de que a autoridade que eu exerço não é minha, ela é de Deus. E ela é delegada sempre por alguém. Sempre por alguém. A autoridade que eu exerço, se eu sou bem-sucedido, é porque ela foi delegada por alguém. Hoje eu estou atuando como autoridade delegada diretamente de Deus. Deus, ele delegou essa autoridade. Hoje eu estou exercendo essa autoridade. Mas durante anos eu exerci a autoridade de Deus, mas delegada por homens. Homens delegaram essa autoridade e eu tive sucesso, porque homens delegaram e eu fui obediente a todos esses homens que passaram pela minha vida e que me delegaram autoridade. Eu tinha convicção, eu tinha certeza de que a bênção que estava acompanhando a minha vida, primeiramente era a bênção que vinha de Deus, mas que vinha de Deus sobre a vida desses homens que delegaram essa autoridade. E aqui eu quero encerrar. Não vou adiante, 9h01. Eu quero encerrar. Então saiba o seu lugar, não se perca. Não se perca. No nome de Jesus, não se perca, não se perca. Seja qual for o seu cargo, o seu ministério, o seu posicionamento. Se Deus te chamou como profeta, seja profeta. Se Ele te chamou como evangelista, seja evangelista. Se Ele te chamou como mestre, seja mestre. Honre esse posicionamento. Não usurpe o seu posicionamento. Deixe Deus fazer. Será o melhor caminho para você. Amém? Amém, queridos? Amanhã vamos dar continuidade, tem muito mais para falar, tem muito mais para se aprofundar a partir do capítulo 13 aqui de 1 Samuel.
para a glória do nome de Jesus. 61 dias, 2 meses, irmãos, 2 meses, basicamente, lendo a palavra de Deus. Que glorioso, né, irmãos? Meu Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu dia, a sua semana, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por isso. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida desses nossos irmãos que continuam aqui com a gente, seguindo a leitura bíblica anual. Estamos felizes de permanecer lendo, nos preparando em comunhão, aprendendo e nos aprofundando na Tua palavra. Mas eu quero encerrar com esta palavra. Senhor, não nos deixe sair deste lugar de dependência. Não nos deixe que a soberba, a avareza, a soberba e a altivez alcance o nosso coração. Que a síndrome de Lúcifer não alcance o nosso coração como alcançou a vida de Saul. Não deixe. Que nós possamos permanecer neste lugar de humilhação, neste lugar de humildade que Saul deu início, entendendo que como menor Deus estava escolhendo ele, que como menor Deus faria as coisas tremendas, que como menor Deus usaria ele para profetizar, mesmo ele sem ser profeta, que como menor, como alguém dependente do poder, da glória e do Espírito de Deus, Deus usaria de maneira poderosa. E a honra não estaria em um cargo, a honra não estaria em um posicionamento, mas a honra estaria na dependência, no favor, na graça e na bondade de Deus para com a vida deste homem. Nós também nos queremos ocupar apenas este lugar de dependência, este lugar de graça, este lugar de amor, este lugar de bondade, Senhor. É este lugar, para a glória do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos e que cada um de nós permanecemos neste lugar, seja em qual ministério, seja em qual chamado nós estivermos, sendo líderes, diáconos, obreiros, cooperadores, pastores, presbíteros, evangelistas, não importa, que nós fiquemos neste lugar de dependência, de humildade, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor vos abençoe, beijo no seu coração e tenha uma excelente semana no nome de Jesus. Amém? Beijão. Deus abençoe.